Parecia que o jogo ia escapar do Atlético o tempo todo, mas o placar ficou preso naquele primeiro golpe. Na Arena MRV em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Internacional por 1-0 pela quinta rodada do Brasileirão. Um jogo curioso, porque o resultado nasce praticamente no começo e depois passa 90 minutos sendo ameaçado. O Atlético abre vantagem cedo e passa a defender essa vantagem contra um Internacional que produziu mais volume ofensivo, especialmente na segunda metade da partida. No fim, foi uma vitória construída na eficiência de um momento e sustentada por muita resistência. O jogo começa acelerado, com os dois times tentando atacar cedo. O Internacional até aparece primeiro em uma chegada rápida, mas a jogada termina bloqueada pela defesa. Logo depois vem um momento que muda a noite. O Atlético recupera a bola ainda no campo ofensivo. A defesa do Inter demora a se reorganizar na marcação e a jogada continua viva dentro da área. A bola sobra para Tomás Coelho, que encontra espaço antes que o goleiro consiga fechar o ângulo. A finalização sai firme e o Atlético abre o placar aos 2 minutos. Era o tipo de início que muda completamente o roteiro da partida. Depois do gol, o Atlético tenta controlar o ritmo, mas não consegue dominar o jogo por muito tempo. O Internacional começa a crescer na posse e passa a empurrar o time mineiro para trás. Boa parte do primeiro tempo vira um cenário de pressão territorial do Inter. O time visitante troca passes, tenta cruzamentos, tenta infiltrações, mas encontra dificuldade na hora da finalização. Muitas das tentativas saem apressadas ou desviadas pela defesa. Mesmo assim, o volume começa a aparecer. O Internacional finaliza várias vezes ao longo da etapa, mas quase sempre sem conseguir transformar essas chegadas em chances realmente claras. Do lado do Atlético, as escapadas acontecem mais em transições rápidas. Em uma delas, já perto do intervalo da primeira metade do jogo, Hulk consegue receber em velocidade depois de uma recuperação no meio-campo. Ele avança com espaço e finaliza forte, mas o goleiro do Internacional consegue reagir e evitar o segundo gol. No fim do primeiro tempo, a sensação já era clara. O Internacional produzia mais ações ofensivas, mas o Atlético tinha sido muito mais eficiente no momento que realmente importou. O segundo tempo começa com o mesmo desenho, mas com ainda mais pressão do Internacional. O time visitante passa a ocupar o campo ofensivo de forma constante. A defesa do Atlético recua e começa a viver de bloqueios, cortes e intervenções do goleiro. E é nesse momento que a figura de Everson começa a crescer no jogo. Primeiro em um chute que aparece no meio da área depois de uma sobra de bola. A finalização vem forte, mas o goleiro do Atlético consegue reagir rapidamente e espalmar. Depois vem a chance mais clara da noite. A jogada se desenvolve pela lateral, a defesa demora a ajustar a marcação dentro da área e Rafael Borré aparece livre para cabecear de muito perto. A bola vem firme, quase no contrapé do goleiro, mas Everson faz uma defesa impressionante, salvando o Atlético quando o empate parecia inevitável. Esse lance muda o clima do jogo. O Internacional continua atacando, continua finalizando, mas começa a sentir que as oportunidades estão escapando. No total, o time visitante termina a partida com quase o triplo de finalizações do Atlético e mais que o dobro de chutes no alvo. Mesmo assim, o gol não sai. Nos minutos finais, o Inter ainda tenta uma última pressão. A bola roda pela entrada da área, aparece um espaço para finalização e o chute vem forte. Mais uma vez, Everson está bem colocado e faz outra defesa segura. O Atlético praticamente não cria mais chances na reta final. A estratégia vira sobreviver até o apito final. E funciona. Tomás Coelho foi decisivo porque transformou a primeira oportunidade real do Atlético no gol que definiu o jogo. Num jogo de poucas chances claras para o mandante, aquela finalização aos 2 minutos acabou pesando muito. Everson teve uma atuação enorme. Foram 7 defesas ao longo da partida, algumas delas em momentos muito delicados, incluindo a cabeçada de Borré que poderia ter mudado completamente o placar. Hulk também teve papel importante nas transições ofensivas do Atlético. Mesmo com poucas oportunidades, foi quem conseguiu carregar o time para frente quando o Inter pressionava. Pelo lado do Internacional, Rafael Borré e Carboneiro participaram das principais tentativas ofensivas. Bernabei também apareceu bastante apoiando pelo lado do campo e ajudando a manter o time constantemente no ataque. Esse é um daqueles jogos em que o placar não traduz exatamente o volume da partida. O Internacional finalizou muito mais, levou mais perigo ao gol e passou longos períodos pressionando. Mas o futebol às vezes se decide em um único momento bem aproveitado, e o Atlético teve esse momento logo no começo. Depois disso, o jogo virou uma história de resistência defensiva e de um goleiro que apareceu quando foi necessário.
A vitória do Atlético nasce da eficiência no início e da capacidade de suportar a pressão até o último minuto.